de Justiça, CE, do Sindicato dos Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o SINCIFSE. Apoio também do Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual do Ceará, o SINDOES, uma seção sindical do Andes Sindicato Nacional. Apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Ceará, o SINTAF. Também conosco o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. E o programa Mundo do Trabalho tem o apoio cultural do aplicativo Sinditaxi, transporte rápido, prático e barato. Baixe o aplicativo na sua Play Store e aproveite as vantagens de rodar por vias exclusivas, assim como os ônibus aqui da região metropolitana de Fortaleza. O Mundo do Trabalho é um espaço de divulgação das lutas e conquistas da classe trabalhadora. Hoje vamos trazer para vocês uma discussão sobre o que o Estado brasileiro deseja ser. O atual governo aponta para o Estado mínimo e tem suas ambições e caminhos amplamente divulgados pela mídia em geral. Aqui nesse espaço trazemos a opinião dos trabalhadores a respeito das propostas de privatização das estatais. Para tanto, trouxemos representantes de vários setores. Carlos Augusto, da Dataprev. Boa tarde, Carlos Augusto. Boa tarde. Também conosco a dirigente do SERPRO, Thelma Dantas. Boa tarde, Thelma. Boa tarde. Ela não é dirigente do SERPRO exatamente, mas do sindicato que representa os trabalhadores do SERPRO. Também conosco o diretor do Sintect, o Cláudio Cruz, representando os trabalhadores dos Correios. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. E na bancada ainda o advogado especialista em direito do trabalho, Clóvis Renato, que vem falar sobre a questão das reformas das leis trabalhistas e o que pode ser feito a respeito das privatizações. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde a todos e a todas. E também aqui no estúdio o recém-empossado presidente do Sindeletro, Cesário Macedo, que vai falar sobre a possível privatização das empresas do setor elétrico, como a Chesf, e suas graves consequências para a sociedade. Boa tarde, Cesário. Boa tarde. Com apoio cultural da AFBNB, Sindijustiça, Sintaf, CE, Sindicifse, Aduf Sindicato, Sindues, Sindiforte e APP Sinditaxi, entra no ar agora pela Universitária FM, o programa Mundo do Trabalho de hoje, um espaço onde a classe trabalhadora tem vez e voz, onde se discute sobre temas que ajudam a ampliar a visão crítica sobre os meios de produção para estimular a consciência social, a solidariedade e a propor novas visões da sociedade. A gente gostaria de fazer uma breve apresentação, com o objetivo de tentar angariar o apoio popular. O governo, o mercado financeiro, os bancos privados e os movimentos de direita já iniciaram uma campanha para colocar a população contra os servidores públicos, acusando-os de fazerem parte de uma caça privilegiada, entre aspas. E a reforma administrativa do governo Bolsonaro, que diminui os direitos e garantias dos servidores públicos, provavelmente será encaminhada ao Congresso Nacional ainda no primeiro trimestre de 2020. A proposta permitirá a redução de salários e carreiras, alterações na aquisição da estabilidade na jornada de trabalho, bem como questões relativas aos números de direitos historicamente conquistados. Além disso, o governo Bolsonaro apresentou no segundo semestre do ano passado o desejo de privatizar 17 grandes estatais brasileiras. Dentre elas, a gente está aqui com um representante de 4. A gente tem um representante do SERPRO, um representante da Dataprev, um representante dos Correios, a mais antiga instituição, a mais antiga empresa, que presta serviço ao Estado brasileiro e à nação brasileira e à sociedade brasileira, assim como as empresas do setor elétrico que ainda estão estatizadas, já que teve uma grande onda desestatizadora durante o governo Fernando Henrique, no final da década de meados da década de 90 até o início do século XXI, uma grande desestatização. Inclusive a maioria das empresas de energia elétrica foram desestatizadas aqui no Brasil. Isso nos fez sofrer, na mão desses oligopólios que tomam conta da energia, como é o caso aqui do Ceará. A Coelce se transformou em Enel e a gente tem uma vivência diária,
Eu via, inclusive, algumas reportagens na televisão que antigamente acumulavam 2 ou 3 papéis da Coelce para que alguém chegasse lá e dissesse, vocês não estão pagando energia, tem como pagar? Hoje em dia, atrasou 30 dias, as pessoas já estão quase ficando sem energia. Aí, a pergunta que fica será que a gente tem um estado onde a divisão de riquezas realmente proporciona esse tipo de situação? É possível a gente privatizar aqui no Brasil sem perder aquilo que é fundamental, que é a proteção de quem não tem condições de se proteger sozinho? E aí eu gostaria de colocar como um primeiro respondedor dessa questão, eu gostaria que todos também respondessem, o Cesário, porque de repente ficar sem energia elétrica. Imagina você num lugar como Fortaleza, né, que é bem fresquinho, para não dizer que não ter esse tipo de problema, Cesário. Será que é bom privatizar? A gente vai ter energia mais barata, como eles realmente estão falando aí nos meios de comunicação? É verdade isso, Cesário? Boa tarde mais uma vez. A privatização é bom para o patrão, para quem comprou barato. Realmente é bom, né? Para eles, né? Tem gente que nem desembolsa dinheiro. Nem desembolsa, quer dizer, ele compra e nós ainda emprestamos dinheiro para ele pagar, né? Quer dizer, é um presente mesmo de Natal, né? Então, para eles é bom, claro, que se não fosse, eles não viriam atrás de comprar, né? Agora, é interessante que a mídia, de um modo geral, critica muito os funcionários públicos, critica muitas empresas, e o que está vendo, pelo menos no setor elétrico, quem está comprando tudo aqui são empresas estatais. Então, como é que uma empresa estatal diz que não serve o servidor público, tem que privatizar, e quem está comprando é uma estatal, né? Os chineses estão comprando tudo do setor elétrico, né? Estão abrangendo muitas coisas no setor elétrico. E a gente sempre rebate que vai aumentar, sempre diz, né, que vai aumentar as tarifas, a qualidade do serviço, e a gente vê exemplo em outros países, né? Como na Argentina, por exemplo, a energia subiu 300%, né? A nossa Coelce, por exemplo, foi vendida por 1 bilhão. E eu pergunto, cadê esse dinheiro, né? Cadê a qualidade? Você falou um pouco distante o problema do corte. Tem várias consequências, né? Eu trabalho na Coelce, sou funcionário da Coelce, sou do Sindicato dos Eletricistários, mas sou ainda funcionário da Coelce, né? E eu trabalhei em corte, inclusive sou eletrotécnico, comecei na Coelce como eletricista, e realmente eu trabalhei nesse setor que você falou, sobre os cortes, né? E naquela época, a nossa intenção era que o consumidor pagasse, não era que o consumidor ficasse fora de energia. Então, quando chegava numa casa, eu lembro muito, quando o Ceará, que antigamente ainda existia o BEC, que era nosso, né, do estado, né? Então, ele dizia para o consumidor, vá pagar, que depois a gente passa aqui no retorno, a gente pagava. Hoje, ao contrário, terceirizou tudo. Essas empresas terceirizadas, elas ganham pelo corte. Então, a finalidade deles é cortar, né? Não é garantir energia para o consumidor. Ele quer cortar, porque se ele não cortar, ele não ganha. Eles são pagos para cortar. Olha, foi uma grande diferença. Nós na época, trabalhando nesse setor, a finalidade era realmente o pessoal pagar, porque se não pagasse também, logo a empresa não subsistia, né? Mas o principal objetivo não era o corte. E hoje o principal objetivo é o corte. Então é uma das particularidades dos pontos negativos do setor elétrico, né? Que é esse, né? Fora a tarifa, que já é confirmado que a tarifa aumenta, né? Falando-se da Chesf regional, que é nosso, como é que se diz, a mãe do Rio São Francisco, a própria ANEEL, que é a agência, diz que realmente privatizar vai ter alta de energia, não tem como não ter. Então, a própria agência diz isso, né? E a luta é grande, nós do sindicato, das federações, nós estamos nessa batalha faz muito tempo, com frente parlamentar, inclusive audiências no estado do Nordeste, né, de tivemos audiências em todos os estados do Nordeste, lutando, pedindo apoio, né, e conseguimos muita coisa positiva, como por exemplo com a carta que foi feita com os governadores do Nordeste, se posicionando contra a venda da Chesf. Porque a Chesf, papai, é um patrimônio nosso, está com mais de 70 anos de existência, né? 75 anos de existência, quer dizer, nós estamos aqui hoje, quando nós nascemos, já existia a Chesf, né? Então, e quem ajuda a manter, inclusive, o São Francisco como um patrimônio de todo o povo nordestino, né, Cesário? Ninguém pode, quando fala em Chesf, não é só energia, a gente fala da água. Aí é outro crime, né? Quer dizer, como é que nós vamos deixar a nossa água ser comandada, a gestão da nossa água ser por estrangeiro, um chinês, por exemplo.
né? Quer dizer, o São Francisco, só no Rio São Francisco nós temos em torno de 12 usinas, né? Aí vamos entregar aí tudo para os chineses? Não dá certo. Eu não sei se é uma boa. Agora eu gostaria de falar a respeito de dados, né? A gente aqui está com o Carlos Augusto e com a Thelma Dantas, e a gente não sabe, mas existe um perigo muito grande de os dados que a gente usa. Hoje em dia a gente trabalha muito com a transferência de informações, né? Não ser apenas boca a boca ou pelos meios de comunicação, mas a gente tem na internet muitas atividades, né? E a gente pode exercer muitas atividades por meio da internet. E quando a gente usa esse tipo de ferramenta, a gente acaba transferindo dados. O que significa a gente privatizar o SERPRO e a Dataprev? Carlos Augusto, você pode começar? Bem, a privatização ela é um mecanismo de transferência de riqueza, e não só a transferência da riqueza, mas também a transferência das ferramentas de produção de riqueza, seja isso na área de petróleo, seja isso na área de eletricidade, seja isso na área de dados. E a privatização, ela, no caso dos dados especificamente, ela faz uma violência extra, que é pegar a privacidade do cidadão. Os dados, o titular dos dados são os cidadãos. Então, cada cidadão é o titular dos seus dados, da sua biometria, da cor da sua íris, da forma da sua impressão digital ou não, né? Então, o titular é o cidadão. E isso, essa titularidade, ela cessa em favor de interesses totalmente alheios à origem dos dados, né? Com isso, você invade, quebra, toma, se apropria de coisa que não é sua, que é do cidadão, e isso vai para a iniciativa privada. Mas vai com que objetivo? Com o objetivo de cada vez mais e mais incrementar a economia dos dados, que é a economia que nós estamos vivendo nesse momento, né? Fala-se que os dados estão para o século XXI, assim como o petróleo esteve para a economia do século XX. Exatamente. Né? E com que intenção? De produzir lucro. A gente tem até, né, Carlos Augusto, que incentivar as pessoas que estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo nessa live do Clóvis Renato a respeito de um filme que se chama Liberdade Hackeada, não? Como é? Desculpa, eu esqueci o primeiro nome. Privacidade Hackeada. Em privacidade hackeada, a gente percebe que a economia de dados ela pode, inclusive, influenciar no domínio político de uma nação. E é muito importante a gente incentivar as pessoas a assistirem esse documentário para que a gente saiba exatamente o que significa quando você privatiza e deixa na mão, por exemplo, de um Facebook, né, os dados a respeito das pessoas. Pois é, retomando a questão do lucro, é que esse lucro também não é aumentar o lucro para aumentar o lucro, mas também aumentar a quantidade de pessoas marginalizadas. Saiu recentemente uma pesquisa que diz que pouco mais de os 2 mil maiores bilionários da humanidade têm mais riqueza que 60% da população mundial, algo em torno de 3,6 bilhões de pessoas. Gente, quando a gente compara, né, 4,6, quando a gente compara 2.100 pessoas com 4 bilhões e 600 milhões, não tem como comparar isso. Então tem toda uma lógica por trás disso que também ninguém toca nesse assunto, né? Qual seja, a vida deveria estar melhorando para as pessoas, a vida deveria estar melhorando para a humanidade. Século passado a gente pousou uma nave na Lua. Esse século a gente pousou uma nave num asteroide a não sei quantos bilhões de quilômetros do planeta. E significa que a humanidade está cada vez mais, enquanto humanidade, podendo mais. Porém, a vida, na prática, não está melhorando, está piorando. As condições de trabalho, as condições de vida, as condições de lazer, as condições de saúde e de educação, elas estão cada vez ficando piores.
e o lucro aumentando. Então você vê que tem aí uma contradição que precisa ser explicitada, certo? E nessa economia de dados, isso vai ser mais um mecanismo de ampliação das diferenças, ampliação das desigualdades, aumento das discrepâncias nas mais diversas áreas da sociedade. Tem alguma delas? Uma boa tarde, né? Efetivamente, para quem está nos ouvindo. E, assim, primeiro eu acho que a grande lógica, né, a grande discussão, você está tirando do olhar social e você passa para o lucro. É uma concepção completamente diferente. Você muda a concepção do setor público, né? Então, ele deixa de ter o olhar social para passar o lucro pelo lucro. O que isso significa, principalmente dentro do que nós estamos conversando? Por exemplo, dentro do SERPRO. O SERPRO tem o maior banco de dados do Brasil. O SERPRO processa 90,5 milhões de declarações de imposto de renda anual. Ele traz aos cofres públicos 500 milhões por ano. Isso se você pegar o governo, né, ele tem como implementar políticas públicas, isso traz desenvolvimento, né? Esse é o olhar social, esse é o que a gente pretende lutar para que permaneça e melhore. Porque tem muita coisa para melhorar ainda. A gente também não pode dizer que nós estamos em nível de excelência. Nós estamos no caminho de melhorar a cada dia. E aí, quando você pega, por exemplo, o SERPRO tem 55 anos de vida, 9.078 funcionários que estão há 5 décadas se qualificando. Então, quando você pega, e aí a gente quando fala, vamos falar na questão da privatização, a gente não pode só falar na privatização descolando quem faz o trabalho, quem detém as informações, quem processa as informações do resultado dela. É uma coisa só. Né? Então, quando a gente coloca a questão da privatização, por que a grande preocupação em relação à privatização? A descontinuidade do trabalho, a descontinuidade do serviço da população. Por exemplo, nós temos, a Dataprev tem 45 anos, ela nunca atrasou um único dia, nem um único dia sequer, o pagamento, a folha, o processamento dos benefícios, das aposentadorias, dos serviços que ela presta à sociedade. O SERPRO tem 55 anos, nunca atrasou seus serviços. Por quê? Pelo olhar social, se tiver um problema, né, então ele entrega o serviço e depois procura resolver o problema. Essa é uma das diferenças que a gente coloca. Mas eu acho que assim, uma coisa para se pensar, né? Porque, na verdade, a tecnologia da informação ela é um instrumento universal de transformação, de desenvolvimento. A gente não consegue entender como que um governo pega, ele tem em suas mãos a capacidade, ele tem em suas mãos um instrumento de transformação, ele tem em suas mãos o poder, né, de trazer para a sociedade brasileira, de aprimorar isso, e ele quer entregar isso para a iniciativa privada. Quer dizer, ele pode ficar refém monopólio da iniciativa privada. Nós tivemos um exemplo, inclusive, na Datamec, quando foi privatizada. O que aconteceu, só para a gente poder retomar isso para a memória do nosso ouvinte? Olha, a Datamec, quando ela foi privatizada, né, ela começou, que é o que a gente teme, né, os serviços começaram a subir, o valor do serviço começou a subir. E aí o seguro-desemprego, né, ele chegou a um ponto que o governo não conseguia mais, não tinha mais entendimento entre o governo e a empresa para que pudesse prosseguir com o seguro-desemprego. E aí teve que entrar, foi feito um termo de ajuste de conduta, quer dizer, foi para a justiça, para que a justiça garantisse que o seguro-desemprego continuasse com essa prestação de serviço para a sociedade. E o que aconteceu? Voltou, ele foi para a Dataprev. Foi para a Dataprev, onde ele continua até hoje. Então, houve a privatização no setor de tecnologia da informação, não deu certo. O governo sabe que não deu certo, potencialmente uma empresa muito, muito, muito menor do que o certo Dataprev, e agora insiste na privatização das duas empresas. E a gente não consegue entender essa lógica. Aliás, a gente sabe o que significa essa lógica, né? Só para a gente poder descrever de melhor forma, Clóvis, a lógica é você transformar serviços em lucro. Ao invés de se prestar bons serviços à sociedade em geral por meio de uma estatal, né, uma empresa pública onde não se visa lucro,
a gente troca o lucro por bom serviço prestado à sociedade brasileira. As estatais são empresas tão ruins assim que a gente não consegue ver nada de bom nelas. É isso que a mídia publica todo dia, né? Tanto nos jornais, nas rádios, nas TVs, que as empresas estatais não prestam ou prestam péssimos serviços. É isso que acontece? Qual é a lógica aí? Primeiro, uma saudação a todos e a todas. Obrigado pelo convite. As pessoas também que estão nos acompanhando. Depois vamos colocar isso aí lá no Clóvis Direitos do Instagram, lá no Clóvis Direitos Humanos do Facebook, no YouTube também. A gente começou a trazer essa perspectiva de direitos humanos exatamente porque a gente vê todo o interesse do governo em participar dos canais internacionais, de se aliar de qualquer forma, mesmo sem ter instrumento para isso. E internamente a legislação está alterando como quer. Então ficou meio difícil a gente começar a discutir legislação nacional, mesmo da Constituição para baixo. Por quê? Porque diante da conjuntura de forças, está havendo uma facilidade muito grande de mudar. Então a gente começou a trabalhar esse canal desde outubro, né? Interessante, muitas pessoas acompanhando. E exatamente a gente vendo os objetivos, por exemplo. Você vai encontrar uma agenda 2030 da ONU com 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, pensando na humanização, na diversificação, ampliação de internet, energia, proteção das pessoas e questão de dignidade, mas quando a gente vê aqui internamente, vem com a discussão que vai à contrassenso. Fizemos inclusive os primeiros vídeos discutindo que falavam que tinha a questão da jabuticaba brasileira, do direito que só tinha no Brasil, e nós fomos mostrando em vários pequenos vídeos que aqueles direitos, como o 13º, tudo tem em vários outros países, não era jabuticaba brasileira, mas era exatamente para mexer com essa opinião de público. Uma diferença importante é que a empresa pública ela dá lucro, e ela tem de dar lucro, né? A diferença é que, como ela está dentro de uma perspectiva pública, esse lucro é para ser revertido para uma melhor prestação para a população. O interesse não é o lucro para quem está sendo dono da empresa, porque o dono da empresa é o povo, interesse, né? É o Estado que comanda dentro dos recursos do povo. Uma parte, às vezes, desse recurso a depender se for empresa pública, sociedade de economia mista, dentre esses outros tipos de administração pública indireta. Mas há, como foi falado aqui do companheiro da Coelce, né, antiga Coelce, saudosa Coelce, nas perspectivas de humanizar, né, a perspectiva de que o acesso seja mais importante, o acesso da pessoa à energia, a proteção da pessoa aos seus dados, o acesso da pessoa ao combustível, por exemplo, ter uma correspondência a um preço mais adequado que seja capaz, né, possível de pagar sem mitigar muito os custos dessa pessoa. Então, o que há é que quando a empresa pública, por exemplo, ela dá lucro e deve dar lucro, aquela finalidade é destinada para a melhoria do serviço e ampliação do serviço para ampliar a dignidade da pessoa humana com a perspectiva de direitos sociais, né? Então, há um retorno social. E quando você pensa em privatizar para a iniciativa privada, então a livre iniciativa, a perspectiva é ter o lucro para esses que em torno de 50 pessoas têm mais de 50% da riqueza do mundo inteiro. E aí esse dinheiro não necessariamente fica aqui. Por exemplo, tem o David Harvey, né, que ele fala sobre a geografia do capital, né? O pessoal está com muito medo de falar agora esses termos bons, mas ele faz um estudo no doutorado em geografia, que ele vai mostrando que o capital e esses grandes transnacionais, os trusts, eles vão formando trusts, eles usam ali, depois que aquilo fica só o bagaço, eles simplesmente vão para outro lugar. E aquele recurso que, quando é público, volta para a população, quando ele é privado, ele sai, inclusive, do país. Ele ao invés dele pulverizar, né, e dividir com todos aqueles que fazem uso dos serviços, ele acaba unindo tudo num bolo só, que vai para pouquíssimas pessoas que comandam aquela empresa. E desumanizando a questão da igualdade, porque os direitos sociais, eles vêm numa perspectiva de igualdade. O Estado tem que fazer políticas públicas, né, quer dizer, gastar, investir para garantir o máximo de igualdade possível para que as pessoas tenham um aprimoramento da dignidade. Cláudio, você que é dos Correios, né, e que é uma empresa que vem sendo ameaçada de ser privatizada já há bem mais tempo, né?
Inclusive Fernando Henrique já tentou privatizar os Correios. Como que está essa luta de vocês e o que vocês têm enfrentado no dia a dia, vocês como trabalhadores dos Correios? Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Agradecer primeiramente, né, toda a coordenação, né, que está aí dinamizando essa oportunidade para a população em poder entender, né, a dinâmica que hoje está girando em nosso país, e através desse programa, né, muito trabalho dessa perspectiva aí de quem organiza o trabalho pela ótica do trabalhador, mostrar o contraponto, né, do que realmente é essa realidade da discussão, de toda essa mudança que está ocorrendo no nosso país. Né? Então a gente está numa era agora muito difícil. Nós vivemos uma era em que havia uma visão voltada mais para o social, para a coisa mais humanitária, para um diálogo, para resolver os impasses, os problemas. E hoje nós estamos vivenciando uma resistência ao diálogo e reconhecer que a sociedade brasileira é uma sociedade ainda desprovida, em quase toda a sua totalidade, de recursos para se beirar a um país de primeiro mundo. Mesmo nesses países de primeiro mundo, ainda há também intervenção do Estado. Mas aqui a ideia é colocar quase que zero o Estado nela. Então o Estado mínimo para o nosso país, ele é gritante do ponto de vista das condições realmente que a população tem. Então entregar grandes estruturas que hoje organizam o país, que garante a soberania, que garante a independência de toda uma informação que gira no nosso país, ele é mesmo entregar toda a instância que retém aí a proteção à população brasileira. Então, se tratando de Correios, como já foi dito aqui pelos antecessores, né, da DataPrev, do Sindiretos, enfim, o Correios ele não é diferente, né? Agora, o mais interessante é que hoje, que está estampado na mídia, principalmente, né, pelos representantes do governo, que está tratando dessa desertização, né, das empresas públicas, ele está voltando diretamente às discussões só para essa ótica dos Correios. Então, se você observar o trabalho que está sendo feito para conscientizar a população do bem que é os Correios, da importância que tem, não desmerecendo os outros, né, mas esse trabalho que está sendo feito tem trazido uma preocupação muito grande para o governo, ao ponto que constantemente lá o ministro, o representante lá que está tratando dessa questão das privatizações, o Mata, né? Salim Mata, né? Pois bem, pronto, ele está, né, constantemente atacando a estrutura de Correios, levando para a população a ideia de que o Correios realmente ele é uma empresa deficitária, que não presta, mas aí é preciso que a sociedade seja conscientizada do que está realmente por trás disso. Então, o Correios ele é uma das maiores estruturas hoje que coordena a logística do país. Ele não se limita a entregar uma carta, como coloca assim, né? Então, assim, como é o primeiro momento, eu vou dar uma pausazinha aqui para esclarecer depois para a população o porquê do Correios não deve ser privatizado, tá? Depois do intervalo a gente volta com essa informação. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Mundo do Trabalho. Informações, lutas e conquistas da classe trabalhadora. Tudo bem aí? Rádio Universitária FM 107,9. A sintonia da Terra. Para a gente poder fazer pelo menos mais 2 rodadas. Na Universitária FM, toda a riqueza e versatilidade da música popular nordestina. É ouvindo o Nordeste, de segunda a sábado, a partir de 8 da manhã. Um pouquinho menos, vocês estão esticando um pouquinho mais. O reitor da UFC, professor Cândido Albuquerque, entregou a representantes da empresa alemã Enesis as exigências para a implantação do parque fotovoltaico na Fazenda Experimental do Vale do Curu, em Pentecoste. É uma das etapas para a concretização do projeto de modernização das pesquisas científicas e tecnológicas nas áreas de engenharia e ciências agrárias da UFC. A UFC tem um acordo de cooperação de pesquisa, desenvolvimento e inovação com a empresa alemã, vencedora de um processo de seleção.
A gente, ao invés de criar Voltamos a apresentar Mundo do Trabalho, informações, lutas e conquistas da classe trabalhadora. Estamos voltando aqui com o programa Mundo do Trabalho e vamos dar um toque a respeito daquilo que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 31, em relação à auto-organização feminina. Para defender a igualdade de gênero, a representatividade política e o fim da violência, as mulheres precisam se auto-organizar. Com esse objetivo e para enriquecer a discussão e promover o empoderamento feminino, além de enfrentar os desafios impostos pelo governo de extrema-direita que está no poder hoje, o Sindiforte e a Intersindical promovem o primeiro encontro de mulheres servidoras municipais de Fortaleza. Será dia 31 de janeiro, sexta-feira, a partir das 8 horas, na sede do Sindiforte, a rua 24 de maio, 1188, no centro. A doutora em Ciências Sociais Aldenir Dias Adida, coordenadora do coletivo feminista classista Maria Vai com as Outras, de Santos, São Paulo, e é integrante que é integrante também da Intersindical e do PSOL, estará ao lado de Kel Souza, fundadora do coletivo feminista Oba Elecó, educadora social e da Coordenação Municipal de Igualdade Racial de Vitória da Conquista, na Bahia, integrante do Setorial Nacional de Mulheres da Executiva Nacional do PSOL. Além delas, também Lidiane Shoa, coordenadora do Departamento Jurídico do Sindiforte, vão debater a respeito desses temas e apresentar as experiências históricas sobre a vida e os desafios das mulheres. Na mediação, a presidente do Sindiforte, Célia Silva, que é dirigente da Intersindical. O encontro é voltado para as servidoras municipais de Fortaleza e sócias do Sindiforte. Agora a gente volta aqui com o tema que a gente está debatendo no nosso programa de hoje, que é o quão as privatizações interessam à sociedade brasileira. No nosso card de divulgação, a gente faz uma pergunta no título, né? Será que o Brasil quer mesmo um Estado mínimo? Né? Será que o Brasil precisa de um Estado mínimo? Tem muito servidor público no Brasil e eu vou pedir para o professor Clóvis abrir esse bloco nos dizendo, né? Tem muito servidor público no Brasil em relação a outras nações, professor? Bom, em verdade, o que a gente tem observado é que há uma carência de servidores. Uma da baixa de servidores que leva, às vezes, à prestação de serviço deficitário, porque falta serviço, falta eficiência, às vezes, do governo central no repasse de recursos, a própria ajuste. No provimento de concursos públicos. E não só o próprio concurso, mas no ajuste das próprias legislações, às vezes, para facilitar, dar mais liberdade, descentralizar às vezes, desburocratizar, por exemplo. Deixa eu fazer uma provocação para o senhor. Se está sobrando funcionário público no INSS, por que o atual presidente quer convocar 7 mil militares, né, para atuar dentro do INSS para tentar acabar com uma fila que já é de quase 4 milhões de pessoas que estão interessadas em se aposentar e que não conseguem? Que a lógica já prova, pelo que você está dizendo, que está faltando servidores. E é porque desde algum tempo que eles estão tentando exatamente substituir os servidores por inteligência artificial. Numa perspectiva, como foi falado aqui, de Estado mínimo, não se pensa muitas vezes em ficar garantindo o máximo de igualdade, mas em ter o menor custo. E nessa perspectiva de menor custo, muitas vezes precariza ou mitiga, né, vergasta, açoita a dignidade das pessoas. Então, faz muito o que chamavam antigamente para inglês ver. Por isso que eu acho, né, concluído já esse ponto, quando a gente fala dos 17 objetivos, desse interesse do governo de se apresentar internacionalmente como quem está cumprindo metas do desenvolvimento sustentável, porque cabe a nós, cabe ao movimento sindical, cabe a cada um mostrar as contradições, que é exatamente o que você apresenta, já é exatamente dentro de uma contradição. Acho que ainda está faltando para nós também apresentarmos, usarmos os argumentos e vermos onde é o calcanhar de Aquiles do governo. Um deles que a gente está vendo é esse interesse dele a nível internacional. Ele está aparentemente cumprindo metas de desenvolvimento sustentável, mas quando você aprofunda e coloca lente, é realmente algo apenas de aparência. Na verdade, ao invés de estar ampliando os objetivos de desenvolvimento sustentável, ele está precarizando e prejudicando. E aí compete a nós, com programas como esse, fazermos esse papel.
Antes do intervalo, a gente estava ouvindo o Cláudio Cruz e ele estava tentando explicar por que o Correio é tão importante assim e não deve ser privatizado. Bom, dentro da lógica de soberania nacional, existem parâmetros fundamentais que resguardam a questão da proteção de várias informações que giram em nosso país, assim como na DataPrev, né? Assim como nos demais órgãos, né, que têm aí seu poder de conter as informações que giram em nosso país, assim ocorre isso também. Então a correspondência tem um papel fundamental dentro da sociedade. Às vezes a gente pensa assim, ninguém manda uma carta, mas considerando uma coisa simples, uma mensagem simples, mas se você pegar as documentações que estão lá, por exemplo, do próprio Exército que transita pelos Correios, se você pegar as informações que estão lá dentro dos carcerários, né, que é onde estão os presídios, então são informações que giram por dentro dos Correios. Há diversas outras ações que são desenvolvidas através, né, da logística que está dentro da estrutura dos Correios. Então, assim, toda essa demanda de informação que requer sigilo, que requer um cuidado, que requer uma certa proteção, que é até garantida pela Constituição, por isso que ela é pública, e está aí o porquê deles querer, né, atacar aí a Constituição e até mesmo, né, ir para dentro do Congresso para mudar toda essa estrutura, né? Então, a sociedade, na verdade, nós entendemos que está sendo em partes enganada por um discurso que não condiz com a realidade do impacto que vai ser a privatização dessas empresas públicas, né? Nós não estamos falando, toda privatização é prejudicial porque é um patrimônio, que é uma instância ali de intervenção do próprio Estado para tentar manter a sociedade, né, com aquele bem, né? Mas em se tratando de diversas empresas, como ele está colocando aí, que é essencial para a soberania do nosso país, é alarmante e que a sociedade não está sendo devidamente esclarecida sobre esse impacto que vai ser com a privatização. Então, no caso dos Correios, está em jogo todo esse sigilo dessas informações que circulam, né, por meio do serviço prestado pelos Correios. E também está em jogo a questão do acesso a esse serviço. Por exemplo, nós temos hoje em torno de apenas 340 municípios capazes de ser assistidos por serviço de Correios se considerar pela lógica capital. Pela lógica do capital, pela lógica dinheiro, daqueles, né, que querem comprar, né, que está pouco, assim, em tese, né, se preocupando com a sociedade que está lá, carente, necessitando de serviço, de fazer seus trâmites, né, por meio dos Correios. Deixa eu só tentar, então, assim, há uma grande discussão que precisa ser feita e esclarecida à sociedade mesmo. São 340 municípios que dão lucratividade. Se a gente levar em consideração que são um pouco mais de 5.500 municípios no Brasil, a gente está falando, então, de 5.200 municípios que sequer estariam sendo atendidos por algum órgão que não fosse exatamente os Correios. Pronto, esse é o grande gargalo também que vai surgir para a sociedade, tá? O rendimento, né, eu diria assim, quase no total da população ela ficaria desassistida de serviço de Correios. Eu tive a oportunidade de visitar diversos municípios aqui do Ceará e assim, né, eu posso dizer, como eu fiz vários debates nas câmaras municipais e todos os outros colegas lá do sindicato também fizeram, em várias câmaras municipais do estado, e eu posso dizer para vocês, a maioria carece de informações. A maioria não reconhece, não tem a mínima, né, vamos dizer assim, né, condição de enxergar o que seria realmente aquela ausência dos Correios no seu município. E quando nós estivemos lá e mostramos por A mais B, né, o quanto o Correios é importante, o Correios, dentro desse município, ele fomenta todo o comércio eletrônico. Então, você imaginar, nós estamos na capital, vai lá, vamos lá no interior, e você imaginar e botar um negóciozinho lá e começa a vender pela internet. Você acha que quem faz essa logística toda aí nesses municípios? Exatamente os Correios. E o mais interessante, tá? Só para esclarecer também a população, grande parte dessa estrutura que hoje fomenta a logística privada do nosso país, ela utiliza o serviço dos Correios. Por incrível que pareça, porque ela só chega na capital, posteriormente direciona para a estrutura dos Correios, para saber como é que é. Então é pregar uma coisa sabendo que a essência é essencial para o país. Carlos Augusto, antes de você falar a respeito do DataPrev, eu gostaria de convidar as pessoas que hoje haverá um ato interreligioso, celebrar é lutar.
Venha, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, hoje, dia 21 de janeiro de 2020, às 19 horas, no Teatro São João, Praça São João, 156, Centro de Sobral, com a participação musical de Iago Brasil e Robson Emanuel. Carlos Augusto, a gente está aqui discutindo a respeito dessa iniquidade que seria você pegar empresas brasileiras que custaram muito, né, para a população e simplesmente transformá-las em um fim, né, de um custo para o Brasil. Quanto custa para o Brasil manter a empresa que você trabalha? O orçamento da Dataprev do ano de 2018, o ano 2019 nós não temos ainda fechado, mas o balanço de 2018, a Dataprev, após aumentar o seu capital social em 780 milhões, ela ainda deu de lucro líquido 150 milhões. Então você vai estar transferindo riqueza, como eu disse, certo, para a iniciativa privada. Então são empresas lucrativas, certo? A Dataprev são empresas lucrativas. Agora, o desmonte específico da Dataprev que esse governo está tentando, ele está associado a diversas coisas. Uma é o fim da Previdência Social. Esse governo, essa proposta política que está aí, ela não quer Previdência Social. Ele quer uma assistência social, onde se pague benefícios e pensões e aposentadorias até um teto, digamos aí, de dois salários mínimos no máximo, e o resto teria que ser capitalizado junto aos bancos e financeiras e instituições financeiras privadas, né? Então eles querem exatamente isso, que forçar essa poupança nas mãos da iniciativa privada, né, como uma maneira de tentar alavancar o quê? Mais e mais lucro. Também como uma forma de ganhar dinheiro, né? Quando a gente tem dados, quando você faz cruzamentos de dados, se você cruzar dados de Dataprev e Serpa, como por exemplo, os dados das pessoas, os dados das empresas, os dados dos salários, das remunerações, e cruzar isso com imposto de renda e emissão de notas fiscais, né, você é capaz de ter um raio-x da estrutura de funcionamento do país, da economia do país. Então isso aí, para eles fazerem data mining, utilizarem inteligência artificial, utilizarem softwares de big data para poder daí extrair mais e mais lucro, é muito simples. É muito simples. Então, na verdade, está tentando transferir insumos e economias que vão mover, que já estão movendo a sociedade, pelo menos em parte, no século XXI, para a iniciativa privada. Somente isso. E deixar para a população cada vez menos recursos, cada vez menos riqueza e, portanto, aumentando a disparidade social. Entende? A Dataprev, nós estamos com um processo nós temos 27 estados do país, né? E o governo está querendo fechar a Dataprev em 20 estados. Né? Diz que vai fechar até o final desse mês em 20 estados. Vai ficar apenas São Paulo, Rio, Brasília, Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Ou seja, você podendo ter uma empresa presente em todos os estados que servisse para fomentar a tecnologia da informação na administração pública dos estados e dos municípios, por exemplo, todos os softwares que nós temos a nível nacional, eles poderiam ser facilmente colocados à disposição das administrações públicas estaduais e municipais. O que significa essa implantação de softwares dentro da administração pública em termos de reduzir o custo, por exemplo, do Estado ou melhorar os serviços, né, que são prestados por prefeituras e estados para a população em geral? Tudo é uma opção política. Se você lança a mão de utilizar software livre e software desenvolvido pela administração pública, você está pegando uma coisa que foi desenvolvida, né, por empregados e servidores públicos e colocando a serviço da população. Ou então você pode simplesmente decidir que quer usar softwares proprietários desenvolvidos pelas grandes multinacionais, Microsoft, Oracle, IBM, por exemplo, né, e pagar para instalar e todo mês pagar a licença para continuar usando. Então são duas lógicas inconciliáveis.
E na disputa dessas duas lógicas, uma das coisas que está sendo produzida cada vez mais e mais são as pessoas, são os excluídos. Entende? Quando foi falado, bom, ou a gente muda essa lógica de viver ou nós vamos para a barbárie, esse ou aí não é exclusivo, não é uma coisa em alternativa a outra e excludente. Não. Nós vamos cada vez mais e mais continuar dentro de uma lógica de produção de lucro, ao mesmo tempo trabalhando junto com ela a produção cada vez maior e maior de pessoas cada vez mais e mais excluídas. Entendeu? Excluídos de tudo. Excluídos da alimentação, excluídos da educação, da escola, do lazer, da saúde, da perspectiva de vida, do futuro e da esperança. Thelma, a gente pode dizer que o SERPRO ele é fundamental, por exemplo, para o Instituto Nacional do Seguro Social. Mas não é só para isso, né, que ele serve. Ele vai muito além. Eu queria que você dissesse aos nossos ouvintes, né, serviços que são prestados pelo SERPRO e por que é importante mantê-lo como uma empresa estatal. Certo. Olha, o SERPRO, ele funciona diretamente relacionado com a questão social de políticas públicas e investimento do governo. Ele tem um serviço de importação e exportação, que o Siscomex, que migrou, né, que agora é o portal da navegação, que é a balança comercial. Tudo que entra e sai do Brasil passa pelo Siscomex. No único fluxo, todos os sistemas no único fluxo de acompanhamento de tudo em relação à importação e exportação. Nada sai e entra do Brasil sem passar pelo Siscomex. Então, você, cidadão, que tem uma pequena empresa que você vai importar e exportar, você passa pelo Siscomex. Você que faz o imposto de renda, você utiliza o SERPRO. Né? O seu CNPJ, você utiliza o SERPRO. Seu CPF. Tem como você não passar pelo SERPRO quando você estiver trabalhando nesse sistema que você acabou de descrever? Não, porque é o SERPRO que diz, é tecnologia SERPRO, ele desenvolve, mantém esses sistemas ao longo de décadas, que aí que é a coisa mais importante. E assim, existe alguma alternativa, por exemplo, de desenvolvedores privados desse tipo de serviço? Olha, a gente não pode... Quanto isso custa? A gente não... Até para a gente poder entender, né? Tá. Quem é que vai ganhar com a privatização do Digamos SERPRO? o seguinte, o sistema do SERPRO, o CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira do SERPRO, do governo federal, que entra tudo, um lápis que compra passa pelo CIAF. CIAF tem 32 anos de existência. Já houve modificações, mas tem codificação que nem utiliza mais, mas está lá. Esse CIAF, essas pessoas que desenvolveram o CIAF, que acompanham o CIAF, que dão a manutenção do CIAF, estão com ele desde que ele nasceu, desde que ele foi implementado até agora. Então, tem toda essa sequência, todo esse acompanhamento, né? Se você for colocar, por exemplo, um sistema desse numa iniciativa privada, qual que é o problema? A iniciativa privada, ela tem uma coisa chamada rotatividade, porque aí sai o olhar social e entra o lucro pelo lucro. Não é que o trabalhador da iniciativa privada, ele não tem a mesma capacidade e nem possa fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. É que o próprio sistema da iniciativa privada, o lucro pelo lucro, não permite que ele possa ficar décadas dentro dessa empresa se aprimorando e fazendo esse acompanhamento. Então, o que a gente acha que isso pode acontecer? A descontinuidade desse sistema. Você imagina, o SERPRO tem quase 4.000 sistemas, quase 4.000 sistemas, significa isso? Ele tem sistema que inclusive engloba todos os sistemas do Brasil inteiro. Se você diz quem é o cliente do SERPRO, é o país. O que pode acontecer se o SERPRO parar? Um colapso de gestão, porque toda gestão, administração financeira está no SERPRO, a arrecadação está no SERPRO. Então é difícil da gente entender e as pessoas tiram as suas certidões negativas, né? O que pode acontecer? Tudo que hoje ela tem, a carteira digital de trânsito, o Renavan e uma série de sistemas que as pessoas utilizam, mas não sabem que é o SERPRO que faz. Né? Porque infelizmente nós só recorremos a mídia, né? Quando a gente está sofrendo ataques, porque aí eu vou terminar dizendo, isso que está acontecendo, que o governo quer tirar, quer atacar a concepção da empresa pública,
Isso é uma coisa articulada e programada, porque ele não pode defender a empresa pública para poder privatizar. É exatamente o inverso que ele tem que fazer. Então ele tem que destruir a concepção da empresa pública para poder favorecer o projeto dele, que é o do Estado mínimo. Carlos Augusto, só para complementar, eu digo categoricamente que é impossível que um brasileiro, né, uma pessoa física, ou mesmo uma empresa brasileira, uma pessoa jurídica, nasça, cresça, se desenvolva e morra sem que seus dados tenham passado pelo SERPRO e ou pela DataPrev. É impossível. Certo? E é exatamente esse o insumo maior que estão querendo tirar do controle estatal, certo? Mais uma vez, sobre a lógica do lucro pelo lucro. Tá? Então, esses sistemas todos, eles podem ser mudados? Podem. É só questão de pagar. Agora, se você vai pagar e dar lucro ao próprio governo e, consequentemente, à sociedade, ou se você vai pagar e dar um lucro vai pagar muito mais e dar um lucro ainda muito maior para as empresas privadas internacionais, inclusive. E onerar a população mais ainda, né? Cesário, a gente está vendo aqui, né, acompanhando nos últimos dias, um negócio que está acontecendo no Enem, que é você ter um Enem que acabou prejudicando algo em torno de 40 mil alunos do Brasil inteiro, por justamente você não ter mantido o nível dos trabalhadores ou o foco, né, na visão pública de conjunto. O que aconteceria se a Chesf e a Eletrobras fossem privatizadas hoje com a energia elétrica que é utilizada pelos moradores do Nordeste do Brasil? Primeiro, o aumento das tarifas, né? Primeiro sinal, o fato negativo seria esse. E a qualificação, né? Primeira coisa que eles fazem, eles vendem logo tudo. Eles demitem, aliás, né? Eles fazem a demissão, eles substituem aqueles profissionais que têm a qualificação, a experiência, substituem por novos. Como nos outros órgãos, para quê? Para ficar barato, né? Então, isso eu estou contratando pessoas que não têm muita experiência, lógico que a qualidade do serviço vai cair, mas eles estão preocupados com qualidade, eles estão preocupados com o lucro, né? Então, isso é geral, é regra geral. Eles querem ganhar lucro, então o prejuízo maior seria na qualidade e nas tarifas que a população iria sentir, né? No bolso. No bolso. E a economia e esse lucro vai para onde? Quando no Brasil tem um negócio de dizer assim, não pode reduzir salário. Quem foi que não pode reduzir salário? A terceirização não foi para isso, não? Nós temos exemplo concreto. Nós éramos 5 mil trabalhadores. Outra coisa, até falou uma coisa interessante. Quando eles vão privatizar, não é da noite para o dia, não, né? Amanhã privatiza. Não, meu amigo. Quando eles vão privatizar, eles fazem um programa, eles analisam, como ela diz assim, eles começam a defamar a empresa, começam a sucatear, que é para dizer que não dá lucro. E depois é que vem a própria. A Coeste, nós tínhamos 5 mil trabalhadores. Quando foi privatizada, 3.800, né? Então, hoje, a Coeste, poucas pessoas sabem, a Coeste não tem nem 1.200 trabalhadores. Terceirizado, o que é terceirização? Redução de salário, redução de qualidade de vida. Hoje o pessoal está trabalhando aí com essa reforma trabalhista. O governo, a gente teve uma grande conquista, né, de luta, não de 8 horas trabalhador, o governo já flexibiliza, você trabalha até 12 horas, né? Quer dizer, nós temos os bancários aí, que tem uma lei que é para trabalhar 6 horas, bota trabalhar 8, trabalha sábado e domingo, quer dizer, em nome do lucro. Bom, infelizmente a gente está chegando bem no finalzinho do programa, a gente só tem mais 3 minutos, então eu gostaria de pedir que o Clóvis complementasse essa fala do Cesário, porque tem tudo a ver com aquilo que ele está falando desde o início, e já se despedisse e para sobrar ainda algum tempo para o nosso Cláudio poder também falar. Primeiro, mais uma vez, uma gratidão. Eu estava só pensando aqui, que estava anotando no papel, agradecendo aqui a Thelma. Primeiro que é uma coisa que não está sendo falada, né? Porque na hora que eles queimam o serviço público, o preço, né, exatamente cai. Na hora que cai, o que vai acontecer? O que sobrou, porque era importante que as pessoas relembrassem, lessem, por exemplo, aquele livro, O que é privatização, do Aloysio Biondi, que exatamente eles injetaram muito dinheiro nas estatais e depois venderam por um preço bem aquém. As que sobraram daquele período da FHC para cá, praticamente, as que foram sendo vendidas, são as que o governo precisa muito, como Correios, como o SERPRO, porque tudo passa por lá.
como a energia, não é? Então, a partir do momento em que ele faz essa propaganda, cai o preço, né? Tá até com dificuldade de vender algumas. Na hora que cai o preço, depois vai ser vendido mais barato e ele vai ser o maior cliente para pagar o preço que eles quiserem. Ou seja, a não tão longo prazo, em um tempo não tão distante, ele vai pagar muito mais caro e vai representar um ônus muito maior para um serviço que ele não vai ter controle, porque hoje ele é o dono da máquina e praticamente não paga pela correspondência, pela transmissão dos dados. E quando paga, porque tem os contratos, por exemplo, com essas empresas, mas o dinheiro volta para o poder público. Esse é um ponto, né? E outra questão também que a gente não entende é que esses aqui são seletistas. Estão colocando todo mundo numa vala comum do servidor público estatutário e o seletista. Então, quer dizer, se fosse por questões de mexer a nível de CLT, os seletistas das empresas públicas, sociedade e economia mista, eles estão obedecendo porque são pessoas jurídicas de direito privado. Isso que não está sendo também falado, né? E aí misturar as coisas. Ou seja, todas essas questões que alguém viria por ser seletista ou estatutário, eles já são seletistas. Infelizmente o tempo está acabando. Cláudio, você quer aproveitar para se despedir? Sim, eu quero mais uma vez agradecer, né, a toda a coordenação do programa, dizer para os ouvintes, né, que estão nos acompanhando desde o início, que é importante coletar informações dessas empresas, entender no tocante aos Correios, o que é os Correios realmente para a sociedade. Ela já tem 356 anos, não havia falado isso aqui, mas é importante isso para a sociedade brasileira. É um patrimônio histórico que construiu este país de ponta a ponta, levando do menor município que tem lá na Amazônia até o extremo de qualquer ponto do nosso país. Então, assim, a sociedade brasileira precisa abrir os olhos, se entender que, infelizmente, o Correios está ameaçado de ser vendido e o maior prejudicado financeiramente e em termos de alcance será a sociedade brasileira, tá? Então, muito obrigado. Agradeço a presença de Cláudio Cruz, Carlos Augusto, Cesário Macedo, Thelma Dantas, professor Clóvis Renato, e a gente encerra o programa fazendo um convite aqui para que todos participem no próximo dia 25, na Estátua de Iracema, na Avenida Beira-Mar, 11h40, 25 de janeiro, sábado, às 17 horas, o ato unificado das SEBs, BTs, da MAB e MST, por obras públicas nos bairros que mais precisam, em denúncia ao crime de Brumadinho, que vai completar 1 ano de ter acontecido, e o direito humano dessas pessoas que lá faleceram até hoje não foi respeitado. Gostaria também de agradecer a todos a presença, e a gente volta na próxima semana com mais um Mundo do Trabalho. A Rádio Universitária FM apresentou Mundo do Trabalho. Informações